Aleluia. Sei que vocês não estavam me esperando aqui. Estavam esperando o meu marido, que esse era o lugar dele. Mas a gente estava no Brasil e aconteceram algumas coisas lá e ele precisou ficar. Opa, que lindo. Obrigada. Ele me pediu para substituí-lo. Quer dizer, isso é impossível, ninguém substitui ninguém. Eu não sou teóloga, não sou pastora, e o que eu vou dividir com vocês aqui hoje é fruto da minha relação com Deus, da minha vida cristã, dos meus momentos devocionais, das minhas leituras, e espero que fale o coração de vocês. Vamos orar? Senhor Deus, eu estou aqui um vaso de barro, mas, como nós ouvimos hoje, o Teu Espírito está aqui e pronto a falar através da minha boca. Aqui está seu povo, sua família, seus filhos, que também querem receber uma mensagem vinda da Tua palavra. Por isso, Senhor, abra o nosso ouvido, o nosso coração, a nossa mente, para que compreendamos a mensagem do Espírito Santo. E por isso nós já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu ver aqui se isso aqui funciona. É para lá? A da direita ou da esquerda? Em cima. Passou? Não. Aí. Então é esse aqui, tá bom. Filipenses 4:6. Opa, voltou outra vez. Aí, fica quietinho, por favor. Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos. Se vocês quiserem ler alto, é bom, porque fixa mais a mensagem, quando você fala e você ouve. É como se você lesse 2 vezes. E eu ainda estou falando também 3 vezes. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos. Apresentem seus pedidos a Deus. Com ação de graças. Antes de receber os seus pedidos. Quando você faz o pedido, você não fica ansioso. Você já agradece a Deus. Eu acho que eu já contei essa história aqui para vocês. Mas se eu contei, vocês vão ouvir de novo. Porque quando a gente trabalhava com o pastor Bulhão, ele dizia, toda vez que ele ia contar a história do mamão, que é a mais conhecida, ele falava, você já deve ter ouvido, mas não faz mal. A Coca-Cola tem uma máxima que diz, uma mensagem, como é que é? Uma mensagem frequentemente repetida leva automaticamente à ação. Ele falou, então, a gente vai falar uma coisa do Senhor, então vai ser bom se repetir. Mas, quando nós chegamos aqui, na casa da Carla, a gente tinha um grupo, bem coisa, eu vejo várias pessoas que iam lá, toda quarta-feira que a gente ia, nem me lembro do dia, quinta, né? A gente tinha um culto, e era um culto muito abençoado, um culto de oração, muito abençoado. E, numa das vezes que os meus pais estiveram aqui, eles foram comigo para o culto. E a gente fazia uma rodada de pedidos de oração, uma rodada de agradecimentos. Aí, quando chegou na rodada do meu pai, de pedidos de oração, quando chegou na vez dele, ele falou assim, antes de pedir, eu queria fazer uma pergunta. Por que a gente ora? Aí eu pensei, mas que pergunta? Está todo mundo aqui, todo mundo é crente, todo mundo ora o tempo todo. Aí vieram os vários motivos por que a gente ora. De repente, eu descobri que a gente realmente não sabia por que a gente ora, o motivo básico que a gente ora. Além de a gente pedir o que nós estamos precisando, ou de agradecer por bênçãos que Deus já deu por aquilo que nós pedimos. Mas a oração é mais do que isso. E meu pai disse, para Deus, o livre-arbítrio do homem é uma coisa muito importante. Ele é um gentleman. Ele não entra sem ser chamado. Então, quando nós oramos, nós estamos dando permissão a Deus de vir e agir na nossa vida. Nós estamos dando permissão para Ele cumprir na nossa vida o plano perfeito dele. Eu achei isso interessante.
De repente, eu tive uma experiência na minha vida, na década de 80, quando eu descobri, num momento muito difícil da minha vida, os 3 versos de 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 18, que é: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas orar sem cessar, nunca tinha, como ele fica ali no meio das duas coisas, nunca tinha eu nunca tinha prestado atenção. Orar sem cessar, mas como orar sem cessar? Aí fez sentido, porque se eu oro sem cessar, eu dou permissão sem cessar o tempo todo para Deus agir na minha vida. Eu dou permissão para Ele o tempo todo realizar os planos dEle na minha vida. Então, é mais Deus na minha vida e menos eu. Vocês estão entendendo? E eu fiquei maravilhada com isso. Porque Deus quer que nós oremos, não é só para resolver os nossos problemas, mas Deus quer que durante esse período de oração, essa nossa comunhão com Ele, Ele quer estreitar os nossos laços de amizade. Deus é um Deus relacional. Ele quer se relacionar sempre com a gente. Tanto que, em vez de um Deus, Ele é 3 em uma pessoa. Ele faz de tudo para estar do nosso lado, para estar nos abençoando e cumprindo o plano, porque nós fomos feitos à imagem dEle, e Ele quer que nós sejamos aquilo que Ele planejou que nós fôssemos, a despeito do pecado. Então, a oração é esse elo que nos liga a Deus e que nos proporciona. E quando a gente começa a orar, sem ficar ansioso pelo quanto Deus vai responder, por que Deus vai responder, será que está demorando? A oração não é simplesmente você ficar orando insistentemente por um assunto, por um problema, até que Deus te revele ou te soluciona. A oração é um meio de você estreitar seu relacionamento com Deus, de fazer de Deus seu confidente, seu amigo. Eu fiquei encantada com a lição dessa semana. Que lição maravilhosa! Que lição maravilhosa. Como Davi era incrível, ele começava abrindo o coração para Deus, reclamando, ele reclamava mesmo, Senhor, olha o que o Senhor está fazendo comigo. Mas mesmo ele estando lá no meio, como diz ele, como um cachorro morto, no final ele fala: mas eu te louvo, eu te adoro, porque o Senhor é o Deus de todo o universo, não existe Deus igual ao Senhor. Que relacionamento maravilhoso que Davi tinha com Deus. E é isso que Deus espera de nós, porque se a gente está conversando com Ele, agora você fala: mas como? Eu tenho mais coisas para fazer na vida no seu orar. Claro. Mas quando você desenvolve a sua amizade com Deus, você pode estar trabalhando e estar orando, você pode estar cozinhando e estar orando, você pode estar lendo e orando. A nossa vida fica tão mais leve quando você sabe que o Senhor está aqui do seu lado. E Ele prometeu. E Deus é o Deus de promessas. Ele não é homem para mentir. Parece que tudo pode falhar, mas a promessa do Senhor nunca falha. Embora a gente sempre vá a Deus em busca das nossas necessidades, Deus usa essas necessidades para desenvolver o seu relacionamento com a gente. Porque Deus quer doar-se, Deus quer nos abençoar, Deus quer... Eu sei os planos que eu tenho para você, planos de fazer prosperar. Então, esse é o Deus que nós temos. Por isso que na Bíblia, Ele manda. Eu aprendi que todo verbo no infinitivo, na Bíblia, é um mandamento. Então, orai sem cessar é um mandamento. Então, se eu quero ficar o tempo todo do lado de Jesus, se eu quero que Ele realize o seu plano perfeito na minha vida, eu preciso orar sem cessar. Por isso, a oração tem poder. A gente ouve essa frase sempre, mas por que a oração tem poder? Porque a oração está abrindo a porta da nossa vida para Deus operar na nossa vida. Porque é o poder dEle que transforma a nossa vida, que opera na nossa vida, opera milagres, que nos faz viver. Respirar hoje em dia é um milagre.
Quem já trabalhou em hospital e teve UTI, com as pessoas entubadas, sabe quão precioso é esse fato tão corriqueiro, que é inspirar e expirar, sem dificuldade. Isso é uma bênção de Deus. Mas, hoje eu quero falar de um outro aspecto da oração. Acho que até passei, já foi isso aqui. Outro aspecto da oração. Normalmente nós pedimos para Deus alguma necessidade material, espiritual, emocional, física. E no mundo imediatista que nós vivemos, onde tudo que a gente faz é para ontem, é para agora, tem que fazer agora, é normal que a gente fique ansioso, que nós fiquemos ansiosos de saber a resposta de Deus, de ver o resultado da nossa oração. Mas é normal nós não esperarmos com tranquilidade e confiança até que Deus atenda o nosso pedido. Mas a Bíblia está cheia de versos que falam de uma parte difícil da oração, que fala sobre a espera no Senhor. Esperar no Senhor. Esperar com tranquilidade no Senhor. Eu não sei vocês, mas para mim isso é muito difícil. Mas olha só, eu trouxe aqui os mais conhecidos. Vamos ler junto? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 41. Vamos, Senhor, aqui. Descansa no Senhor e espera nele. Gente, descansa. Você faz uma oração e descansa. Meu pai sofreu um infarto, assim, bem terrível. No ano que a gente estava, o William já tinha sido chamado para cá, e nós estávamos ainda esperando os papéis. A gente fez uma gravação no Novo Tempo, e quando eu saí da gravação, meu celular estava cheio de mensagens. Meu pai tinha sofrido infarto, eu fui dali direto para o aeroporto, e todo dia é uma agonia lá no Brasil, porque quando você tem alguém no UTI, você recebe uma informação por dia. E você fica 23 horas agoniado, esperando informação. Será que passou essa noite? E tinha visita também. E na primeira visita que eu fui fazer ao meu pai, eu estava ali esperando. Numa angústia. Meu pai eu sou a única filha, tenho 2 irmãos. E meu pai sempre foi uma pessoa muito especial, não sei quem é que conheceu ele, mas era uma pessoa muito querida, muito inteligente, muito missionário, muito amigo de Deus. E eu estava lá, assim, orando a Deus, Senhor, por favor, por favor. Aí passou um senhor e me deu um folhetinho. Eu acho que ele até era adventista. Aí eu peguei o folhetinho e o que estava escrito lá? Descansa no Senhor e espera nele. Gente, aquilo foi como um bálsamo, assim, na minha vida, naquele momento. Foi como se Deus fizesse um carinho, me desse um beijo. Fica calma, minha filha, eu estou no controle. Ah, é para cá. Opa. Vamos lá. Esperarei pelo Senhor, nele porei a minha confiança. Isaías 8:17. E tem mais aqueles que esperam no Senhor, esse é bem conhecido, renovam suas forças, vão ao alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deixa eu ver se tem mais um. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que verso lindo esse. Espera no Senhor e anima-te. O Senhor sabia que a gente não sabe esperar, que a gente fica triste, fica acabrunhado, fica preocupado. Mas o Salmos diz, anima-te, Ele fortalecerá, é certeza, Ele fortalecerá o teu coração. O fortalecerá está no futuro. Portanto, espera no Senhor. O objetivo da oração não é perseverarmos orando até que a gente receba o que deseja. A oração é muito mais do que isso. É o aprofundamento da nossa relação com Deus. Não é simplesmente esperar pelas coisas que nós pedimos.
À medida que nós perseveramos na oração, nós vamos desenvolvendo esse relacionamento mais profundo com Deus. E quando isso acontece, quando a gente chega a um ponto que está num relacionamento profundo com Deus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos começar a enxergar mais e mais a bondade de Deus e nossa confiança nele vai aumentar. Segunda coisa, nossas orações vão se tornar cada vez mais motivadas pelas nossas nossas orações vão se tornar cada vez menos motivadas pelas nossas necessidades e mais motivadas pelo nosso desejo de nos encontrarmos com Deus, de estarmos junto com Ele, de estarmos perto dEle. Terceiro, aí nós começamos a obedecer o que diz o verso de 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar, com muito mais frequência, com alegria, e assim nós vamos nos alegrar sempre, como diz o primeiro verso, né, o 16. Porque nós, os seres humanos, esperamos por tudo. Nós esperamos para nascer, nós esperamos o tempo de ir para a escola, nós esperamos um bom emprego, por um bom emprego, esperamos na fila do mercado, da gasolina, do banco, esperamos pelo médico, nós esperamos os resultados dos exames. E sabe, não existe vida humana sem espera. A espera faz parte da nossa existência. Ela nos caracteriza como seres que existem no tempo. Não existe mundo sem tempo. Não há sucessão histórica sem espera. Não há vida sem espera. Se uma pessoa está viva, ela espera. E por que então é tão difícil a gente esperar por Deus? Por quê? Frank Hazel, é para cá? Vamos lá? Frank Hazel, no devocional da Adventist World, de outubro de 2011, ele diz o seguinte, esse artigo é fantástico, se você tiver um tempo, vai lá no site da Adventist World e vai nos arquivos, outubro de 2011, esse artigo é fantástico. Se Deus me permitiu viver, Ele está usando a minha espera como uma oportunidade para me transformar em alguém que eu nunca seria se não tivesse que esperar. Ao invés de ser um empecilho, um obstáculo, eu estou aprendendo a compreender que a espera tem a ver fundamentalmente com o que me tornarei enquanto espero. Deus tem um plano com cada espera da nossa vida. Eu achei isso impressionante. A espera tem a ver fundamentalmente com o que me tornarei enquanto espero. Nesse sentido, a espera é uma expressão da bondade de Deus. É restauradora, porque é uma das suas ferramentas exclusivas para desenvolver o meu caráter, para que eu me torne a pessoa que Ele quer que eu seja. Eu achei isso fantástico, porque para nós desenvolvermos essa habilidade de esperar por Deus com confiança e tranquilidade, nós precisamos confiar que Deus é todo-poderoso e que Deus é soberano nesse universo. Às vezes a gente olha, às vezes não, meu pai, eu não assisto jornal, eu sou a pessoa mais desinformada da face da terra. Eu assisto 2 canais da minha televisão, Food Network e HGTV, só. Ninguém morre, ninguém se mata, é só alegria, é só alegria. Mas se você vê, é só desgraça que acontece nesse mundo. E você, sem querer, você ouve histórias. Parece depois que eu fiquei avó, eu fiquei mais sensível a tudo. Eu não consigo ver, sabe, ouvir histórias de crianças sofrendo. Não posso ver criança chorando no mercado. Eu fico agoniada. Então, assim, você olha, não é possível, Senhor. Fulano morreu, criança sofrendo, terremoto. Não é possível que Deus esteja no controle de tudo, mas Deus está. A gente não pode dar esse valor todo para Satanás. Nós, como cristãos, nós devemos acreditar que Deus está no controle, porque Ele está. Ele está no controle e Ele tem um plano perfeito para a nossa vida. Por isso nós precisamos crer. Como é que a gente crê? Por isso nós precisamos orar sem cessar. E só orando sem cessar, nós vamos ter a capacidade de, desenvolvendo essa amizade com Deus, conseguir esperar nele. Confiar que Ele é soberano em todas as coisas.
Será que a gente pode dizer, quando a gente vê tudo isso que está acontecendo no mundo, como Paulo, que ele dizia... Opa, aqui. Não. Esse é um verso da Bíblia que diz que afirma que Deus é o soberano. Ele diz aqui, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, e domínio. Gente, esse é o domínio de Deus. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não há neste século, mas também no vindouro, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Deus é o soberano. Eu queria que vocês saíssem daqui com essa certeza hoje. Deus é soberano. Ele está acima de qualquer poder, e inclusive de Satanás, que já foi vencido há milhares de anos atrás, 2000 e tantos anos atrás, já foi vencido. Deus é soberano. Será que nós, ao olharmos o mundo que a gente vive, a gente pode dizer, igual Paulo, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso. Olha só, Paulo disse isso depois de passar, vocês lembram como foi a vida de Paulo? Paulo sofreu tudo que uma pessoa poderia sofrer. E ele ainda, depois de tudo isso, ele acreditava que Deus é poderoso, apesar de sofrer. Será que ele não era humano? Ele falava, Senhor, por favor, não deixa que... Lembra quando a gente vai no avião ou faz qualquer... Senhor, abençoa para que nada de mal nos aconteça. Paulo era um de nós. E, de repente, ele era açoitado, ele sofria naufrágio, ele era preso, ele apanhava... Mas ele dizia, eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso. E sabe que me emociona pensar que, a despeito da vida que Paulo teve, fazer a obra que ele fez, sofreu o que ele sofreu, ele ainda ficou conhecido como o apóstolo da alegria. A gente tem muito que aprender, porque nós servimos um Deus poderoso, soberano. Paulo conhecia Deus mais intimamente. Ele conhecia intimamente e muito perto Deus. Deus era uma pessoa que vivia com ele, do lado dele. Então, eu acredito que mesmo ele sofrendo, ele dizia, isso não é daqui. Minha vida não é isso aqui. Minha vida é outra coisa. E ele está guardando o meu tesouro. Ele está lá, vou ser fiel até a morte. Vocês lembram da história de José? José nunca sonhou em acontecer o que aconteceu na vida dele. Deus nunca sonhou para José dele ser vendido pelos seus irmãos. Mas os irmãos não queriam vender, os irmãos queriam matar. E isso Deus não permitiu, mas permitiu que ele vendesse. E José foi embora. Eu imagino um menino de 17 anos, com um povo estranho, vendido como escravo. Ele sabia o que significava ser escravo? O pai dele tinha escravos. E ele falou assim, eu imagino que ele ia indo e falava assim, Senhor, por favor, faça acontecer alguma coisa aqui. Eu tenho que voltar, Senhor, não ajuda. Quantas vezes eu já fiz isso? Senhor, não, isso não pode estar acontecendo. Por favor, não pode estar acontecendo. Mas estava acontecendo. Deus não o livrou de ser escravo. Mas ele foi para o Egito, foi vendido como escravo. Mas mesmo não vendo as suas orações respondidas, José foi o melhor escravo. Foi o melhor escravo que o Egito teve. E ele foi fiel ao nome de cristão. Enquanto ele esperava, mesmo enquanto esperava a resposta de Deus, mesmo sem entender, ele foi fiel, ele não, mesmo não vendo sua oração respondida, ele foi o melhor escravo, ele foi o melhor funcionário, ele foi o melhor em tudo. Mas, cadê a resposta de Deus? Até que aconteceu o caso lá com a esposa de Potifar. Ele podia ter pensado, ele era jovem, gente, ele podia ter pensado, tá aí, Deus está me respondendo.
ela está sendo minha amiga, de repente eu vou fazer o que ela quer, porque daí ela vai me ajudar a sair daqui, da escravatura. Mas José conhecia Deus. Ele sabia que Deus não ia libertá-lo por meio de um pecado. Então, ele foi fiel. E porque ele foi fiel, o que aconteceu? Ele foi preso. Ele foi fiel e ele foi preso. E continuou sendo o melhor presidiário da prisão. Tão bom que o carcereiro confiava nele. Mas a resposta da oração não vinha. Ele continuava sendo preso. Surgiu a oportunidade de falar com aqueles 2 funcionários do rei. Cumpriu-se o que ele falou, o outro foi embora e se esqueceu dele. Mas ele continuou sendo fiel. Sabe, Deus não estava respondendo a oração de José, porque durante aquela espera inteira, Deus estava capacitando José para ser o maior governador do mundo. Nunca tinha passado isso pela cabeça dele, jamais. Mas Deus estava fazendo isso. Então, gente, a gente nunca sabe se nós estamos esperando pela resposta de Deus. Por que Deus está fazendo isso? Certamente é para nos transformar naquilo que Ele espera que nós sejamos, para nos transformar, para ser possível que Ele cumpra na nossa vida o seu plano perfeito. Mas, se existe qualquer coisa, não fique preocupado se Deus não está respondendo a sua oração e porque você está sofrendo. Não, eu estou sofrendo muito. A Bíblia diz que não há provação que você não possa suportar. E se você não estiver... Eu quero ler exatamente o texto aqui. Se existe qualquer coisa que não servirá para o nosso bem, Ele não vai permitir que aconteça. Gente, isso é muito sério. Se existe alguma coisa que não é para o nosso bem, porque Deus só quer o nosso bem. A senhora White, em Ciência do Bom Viver, página 474, ela diz o seguinte: na vida futura, os mistérios que aqui nos inquietaram e desapontaram serão esclarecidos. Veremos que as orações, na aparência desatendidas, e as esperanças frustradas, olha só, têm lugar entre as nossas maiores bênçãos. Difícil, né, Carlota? É difícil. Mas, hoje à tarde, eu só queria ressaltar essas 3 coisas, já estou acabando, essas 3 coisas para vocês. Nós precisamos orar sem cessar. Porque orando sem cessar, nós vamos ter sem cessar a presença do Todo-Poderoso na nossa vida, agindo sem cessar na nossa vida. Imagina que bênção nós vamos ser para esse mundo, quando nós estivermos assim, orando sem cessar, com Deus poderoso na nossa vida o tempo todo. Nós precisamos esperar pacientemente pelo plano perfeito de Deus para a nossa vida. Ele tem um plano perfeito, embora não apareça. Ele tem um plano perfeito. Continua orando pelas suas netas. Continua orando pelas suas netas. Converse, abre o seu coração a Deus. Ore sem cessar por elas, o Senhor está cuidando delas. Creia na sabedoria, na soberania de Deus, de transformar as tristezas dessa vida em bênçãos para o nosso crescimento espiritual. Vou falar de novo. Creia na sabedoria, na soberania de Deus, em transformar as tristezas dessa vida em bênçãos para o nosso crescimento espiritual. Portanto, meus amigos, queridos irmãos, aqui eu termino. Vamos ler comigo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E olha só o que vai acontecer. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Eu prefiro dizer assim, quando você não andar ansioso, e em tudo,
fizer oração com as suas súplicas, dando graças a Deus, Jesus Cristo vai guardar a sua mente e o seu coração. E porque a sua mente e seu coração estão guardados com Ele, você vai desfrutar a paz que ninguém pode entender. Eu quero essa vida para mim. E vocês?